Você já se sentiu perdido só em ter que escolher um filme no mar de possibilidades de um streaming? Imagina quando se trata de escolhas da vida como carreira, relacionamento, ter filhos ou não. Esses são alguns dos dilemas que a personagem Yuli, de quase 30 anos, precisa lidar nesse filme norueguês A Pior Pessoa do Mundo, indicado ao Oscar em duas categorias, de melhor filme internacional e de melhor roteiro original. Neste vídeo eu faço uma análise sem e com spoiler desse filme, mas fique tranquilo porque eu vou avisá-lo quando chegar a parte do spoiler. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de comentar sobre o filme A Pior Pessoa do Mundo, eu gostaria de convidar a você a se inscrever aqui no canal, porque 3 vezes por semana eu tô trazendo conteúdos novos de filmes e séries. E também, gente, falta pouco, não assim, não pouco, mas faltam algumas pessoas para se inscreverem aqui no canal e eu consegui atingir os 1000 inscritos. Então, se vocês puderem dar essa forcinha, compartilhar com pessoas que vocês conhecem, que gostem de filme, vai estar ajudando bastante. Nesta primeira parte eu vou fazer uma análise sem spoiler, como eu havia prometido no início deste vídeo. Eu vou falar sobre a sinopse desse filme. A Pior Pessoa do Mundo fala sobre a crise dos 30 na vida de uma millennial, a Yuli, de quase 30 anos. Ela se vê muito nessa dúvida sobre o que ela quer para a vida dela, tanto profissionalmente como nas suas relações amorosas. Ela não tem muita certeza se ela está em um relacionamento certo. Ela namora com o Axel, mas ela conhece o Ivan, um cara mais novo que o Axel. Eles dois têm uma química incrível, então ela vai pensar, nossa, eu não sei se eu quero continuar com o Axel. E ela vai precisar lidar com essas consequências de uma escolha. Falando assim, parece que é mais uma história comum de um triângulo amoroso. Mas esse filme, gente, ele tem uma história muito peculiar, muito única. É uma experiência de fato nova para mim, apesar de falar assim sobre a sinopse desse filme parecer uma história comum. Mas não, assim, esse filme para mim valeu a pena cada segundo que eu paguei pelo ingresso para assistir. Agora fazendo uma análise com spoiler, e eu vou precisar dar detalhes sobre o que aconteceu nesse filme, então não recomendo você continuar caso você ainda não tenha assistido. Depois volte aqui quando você ver o filme. Já falando aqui, o filme ele vai ser dividido em 12 capítulos, mais um epílogo e um prólogo. No prólogo, nós vemos essa vida da Yuli como uma estudante de medicina, e a gente percebe que ela escolheu essa carreira mais sem muita certeza. Parece que ela escolheu mais porque era um desafio, era difícil de conseguir. Então isso fez com que ela quisesse escolher a carreira de medicina. Só que depois ela percebe que ela não gosta de estudar o corpo humano, mas sim a mente. E aí ela migra para psicologia, mas depois ela percebe que ela é muito visual e ela quer seguir a carreira como fotógrafa. E até quando ela fala com a mãe dela fala, tá, mas você vai realmente seguir com isso? Ou é só mais alguma coisa que passou pela sua cabeça e algo passageiro, algo muito efêmero? Para conseguir se manter, até ela conseguir ficar estável na carreira como fotógrafa, ela precisa trabalhar em uma livraria. Nesse momento da vida dela, ela conhece o Axel, um escritor em histórias em quadrinhos, e eu achei legal esse momento porque ela acaba fingindo uma pessoa que ela não é, porque ele pergunta se ela já tinha lido os livros e ela fala sim, mas assim, que ele não perguntasse mais de forma aprofundada o que aconteceu ali naquela história, porque ela não ia saber responder, era mais pra impressionar. Sabe quando você vai em um encontro com a pessoa e você sabe que a pessoa gosta de um determinado gosto e você quer aprofundar mais nisso só pra poder impressionar? Foi isso que aconteceu aqui entre a Yulia e o Axel. Os dois vão mantendo esse afé, esse casinho entre eles, só que depois o Axel vai se dar conta que a Yuli é bem mais nova que ele já tem quase 44 anos, apesar de aparentemente não parecer. Inclusive eu até pensei, nossa, colocaram um cara de 20 e poucos anos ou 30 anos pra fazer o Axel de 40 e pouco, mas não, eu fui ver, checar a idade dele e de fato ele tem 43 anos, então uau. Mas enfim, ele fala pra Yuli
que eles dois estão vivendo momentos da vida diferentes e que ele quer que ela viva a sua vida de forma completamente livre, que ela não fique presa às escolhas que ele quer pra vida dele. E aí, nesse momento, é que a Julie percebe, nossa, eu gostei desse cara e eu quero ter um relacionamento com ele. Por quê? O que deu a entender é que, pra mim, a Julie gostava de desafios, gostavam de coisas que fossem difíceis. Então, a partir do momento que ele falou, não quero, aí ela queria, pra conseguir vencer esses obstáculos. A Yuli vai morar com o Axel, eles dois têm uma química incrível. Logo no primeiro capítulo, é chamado Os Outros, vai começar a surgir esses dilemas que o Axel havia falado para a Yuli. Ele vai visitar a casa da família, vai visitar seus sobrinhos, então vai surgindo esse desejo dele, a partir do momento que ele vê esses outros, de também ter um filho. Só que a Yuri está em um momento diferente, ela quer aproveitar a vida dela, ela vai percebendo que as crianças vão dando muito trabalho, né? Não é assim, apesar de a gente idealizar os filhos, a gente sabe que principalmente nessa fase de infância, adolescência, requer muito o nosso tempo. A gente precisa saber educar os nossos filhos, a gente precisa dar atenção a eles. Então ela ainda está muito em dúvida se é isso que ela quer. Ela sente que ela não tem certeza se ela tem um instinto maternal. E a gente vai vendo logo essa pressão, principalmente quando se trata de mulheres aqui com seus quase 30 anos, de ter filho, porque ele fala pra ela, nossa, mas você tá com a idade que não era pra você ficar tão angustiada assim se você quer ter filho ou não, porque você tem quase 30 anos. Então, é como se a gente vivesse em uma sociedade mais padronizada e que a gente entendesse que os desejos de todos, de uma forma geral, seria, então, ter filhos, principalmente quando se trata de uma mulher. A Yuli, ela diz no filme que ela se sente como uma espectadora da própria vida. Ela parece não ser a protagonista da sua história. Quando ela está na casa dos familiares do Axel, que ela coloca uma música para eles dançarem, logo em seguida a música dela vai ser trocada por outra pessoa. Então, assim, sempre quando ela escolhia algo, o desejo dela não prevalecia. Em um evento de uma publicação de um livro do Axel, em que a Yulia vai também para prestigiá-lo, ela aparece olhando para a paisagem, fumando, como se ela estivesse observando a própria vida, como se ela não estivesse sendo a protagonista da sua história. E ela não se sente pertencida ali naquele meio. Tanto que ela resolve sair daquele evento e ela acaba indo para uma festa de desconhecidos e parece que ela se sente pertencida àquele lugar. É tanto que ela conversa com as outras pessoas e parece até que ela conhece. E é nesse evento que ela vai conhecer o Ivan. Eles dois têm uma conexão incrível logo de imediato. Há uma cena em que ela tá passando a fumaça do cigarro assim para ele, ficou uma fotografia esteticamente muito bonita. E quando os dois estão juntos nessa festa, há alguns momentos que parece que só há eles dois. Assim, parece que o tempo vai passando mais lento e é assim que a gente se sente quando a gente está com alguém por quem a gente está apaixonado. Parece que a gente não vê muito o tempo passar. E eles precisam lidar também o limiar entre a fidelidade e a traição, porque eles tentam fazer certas atitudes para não chegar a consumir o ato do beijo, que parece que isso seria uma traição, e também do próprio ato sexual. Então eles vão tendo essa intimidade de uma forma mais diferente, que para eles não vão ferir o pacto da fidelidade. Mas sempre quando surge alguém especial na nossa vida, a vida às vezes faz com que o destino nos encontrem com ela de novo. E foi isso que aconteceu aqui nessa história. A Yuli, quando ela estava na livraria, ela acaba se esbarrando com o Ivan novamente e com a sua namorada. E ele sente que ele gosta da Yuli. Então ele combina com ela de eles poderem se encontrar depois, porque foi uma conexão, uma química muito incrível que eles tiveram naquela festa. E a Yuli, nesse mar de incertezas, ela resolve ter esse encontro com ele, eu acho que até pra verificar se ela está satisfeita com o relacionamento com o Axel. E é engraçado porque quando ela vai nesse encontro com o Ivan, parece que tudo congela quando ela apaga a luz, porque isso remete a esse escape da vida real dela
para ter essa vida que ela deseja e depois poder voltar a essa rotina normal. E também isso demonstra que ela queria prolongar o tempo que ela queria passar com Ivan. Parecia que, vamos parar esse tempo aqui, deixa eu viver esse aqui e agora e depois eu volto para minha rotina normal. E é no dia seguinte que ela percebe, nossa, não, eu não quero mais ficar com o Axel, eu vou terminar com ele. E ela termina. E esse momento, assim, foi tão delicado, foi tão difícil, porque quando a outra pessoa fala, preciso conversar com você, você já sabe que coisa boa não vem por aí. Você já sabe que vai vir uma bomba. Sempre é aquele papinho, não é você, sou eu. E ela usou também essa história. Até que ele vai dissecando a verdade. E é quando ela diz que eu te amo, mas eu não te amo mais. E quando, a partir do momento que a pessoa fala eu não te amo, a gente sabe que ali morreu a história, né? Não tem mais como a gente ter uma conversa com o outro, porque quando é algum problema que acontece na relação, que é culpa do outro, há como os dois fazerem esse ajuste, né? Normalmente sempre é culpa dos dois, mas há esse diálogo, tem como ainda resolver a situação em alguns casos. Mas quando se trata de uma parte não mais amar o outro, aí a gente sabe que acabou a história, não tem mais discussão. E aí, nesse momento, ela vai viver com o Ivan. A gente pode pensar nesse amor líquido, nesse amor efêmero, mas eu não vejo aqui nessa história esse amor líquido, porque o amor que ela nutria pelo Axel era verdadeiro, porque no casamento ela diz que amava o namorado dela, e também quando ela está com o Ivan, também demonstra ser muito intenso o sentimento que ela sente por ele. Então, eu acho que aqui é sobre as escolhas. A Yuli é essa mulher livre, essa mulher muito corajosa, que ela não tem medo de sair da sua zona de conforto. Ela quer sempre o novo, mas, ao contrário, eu acho que a Yuli, ela não é madura por isso. Ela é madura porque ela banca aquilo que ela escolhe. Ela não vai se sentir culpada por isso, ela não vai ficar se martirizando. Se por um lado, de fato, os millennials precisam conviver com esse amor líquido, por outro lado, a gente está numa era que a gente consegue escolher aquilo que a gente quer para nossa vida. Então, muitas pessoas aí com 50 anos de casamento, elas estão escolhendo romper com essa união porque elas querem ter uma nova vida. E talvez antigamente isso fosse algo muito absurdo, parecia que existia essa alma gêmea, parecia que você deveria ficar com aquela pessoa para sempre. Mas existem outras possibilidades e a gente percebe isso, que cada um ali, o Axel e o Ivan, tem uma personalidade diferente. Quando ela está com cada um, é um relacionamento único. Não tem como a gente comparar um relacionamento com outro quando a gente está tratando de algo que é muito peculiar, é muito original, é muito específico. E a gente faz muito isso conosco mesmo, de comparar a nossa vida com a outra, mas cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua história. Então não tem por que você comparar a sua vida com a do outro. O que a Yuli pode comparar no relacionamento dela é o que ela precisa melhorar, quais eram os problemas dela no relacionamento com o Axel que ela não quer que aconteça com o Ivan. Mas tratam aqui de dois relacionamentos totalmente diferentes. E nesse relacionamento com o Ivan, ela também precisa lidar com esses confrontos, se ela tem o instinto materno ou não, se ela quer ter filhos ou não. O Ivan, ele já tinha comentado com ela que ele não queria ter filhos, então ela se demonstrava mais tranquila em relação a isso, porque não havia essa pressão como o Axel estava impondo a ela. Mas no final, a Júlia se vê também nas suas indecisões, porque ela está grávida do Ivan e ela descobre que o Axel está com câncer. Então tudo isso vai mexer muito com os sentimentos dela. Ela ainda também não tem certeza se ela quer ter esse filho ou não. Ela vai visitar o Axel no hospital. Há algumas partes em que a Yuli realmente ela foi arrogante quando ela quer prevalecer algum desejo dela. Mas, na maior parte das vezes, a Yuli apenas quer seguir as suas próprias decisões, ela quer ser livre, ela não quer ficar às amarras de ninguém. E muitas vezes, para a gente seguir aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, a gente vai precisar desapontar os desejos de outras pessoas. Mas será que é saudável a gente querer sempre agradar a todo mundo e esquecer da gente mesmo? Eu não vejo a Yuli como essa pessoa egoísta,
Mas a gente tem que saber o que a gente quer para nossa vida, pra gente também não seguir uma vida que a gente não está satisfeita, porque isso vai ser ruim tanto pro outro, quando se trata em relação amorosa, quanto pra gente mesmo, porque o outro vai estar ali dando todo o amor do mundo e você não vai sendo capaz de retribuir aquilo, deixando de conhecer pessoas que teria mais o seu perfil, e também a mesma coisa acontece com a outra. Então o Axel ele queria ter filhos. Se eles tivessem continuado ali, o Axel poderia estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém que quisesse ter filhos também. E ela a mesma coisa, de conhecer alguém que não quer ter filhos. O final, assim, foi muito triste, né? A gente vai ver a morte do Axel, ele já se afundando no câncer terminal. Ela também decide terminar com o Ivan, mas a gente vê que esse desejo por não ter filhos permanece com ela, é algo que ela não se arrepende. Quando ela entra no chuveiro, que ela vê que a menstruação tá descendo, a gente vê esse ar dela assim mais aliviada, graças a Deus, eu não tô grávida. E há uma cena também muito bonita em que ela aparece olhando assim pro mar, chorando, né? Ela ainda está vivendo todo aquele luto do que aconteceu com o Axel, porque ela gostava dele. Eu acredito que ela amava o Axel também. E ainda ela vai precisar lidar com a solidão, porque era algo que ela tinha muito medo. Ela falou isso pro Axel quando ela terminou. Ela tava com medo de terminar com ele porque ela não sabia se ela ficasse sozinha, como que ela ia lidar com tudo isso. E de fato agora ela vai precisar enfrentar os medos que ela sempre sentiu. Mas ela parece estar muito completa ali sozinha, ela parece estar apreciando aquele momento de solitude em que ela está com ela mesma. O que eu vejo é essa Yuli madura, que não se sentiu culpada pelas suas decisões. Eu acho que essa é uma forma muito de a gente poder levar a vida. Muitas vezes a gente fica se culpabilizando por uma escolha que agora não está sendo tão boa pra gente assim, as consequências dela, mas naquele momento que a gente escolheu, era o melhor que a gente podia fazer, era o que a nossa intuição estava mandando. Então essa é uma forma de a gente quebrar com esse ciclo de culpabilização, é de entender, não, eu fiz a melhor escolha naquele momento. Agora eu não posso ficar mais olhando para o meu passado. O que eu posso fazer a partir de agora, do presente para o futuro? O passado não tem mais o que olhar para o passado. O Axel, ele fala muito isso, né? A partir do momento que ele descobriu o câncer dele, ele diz que não existe mais futuro. Ele fala que ele só pode olhar para o passado, das coisas que ele viveu, das coisas interessantes. E a Yuli, ela ainda tem essa possibilidade. Ela tem a sua vida pela frente de construir a sua vida para o futuro e de deixar o passado de lado e ficar com as coisas boas do passado, aquilo que ela viu que não foi tão bom assim para ela, que talvez ela não tenha feito as escolhas tão legais assim, isso vai servir como crescimento, como amadurecimento para ela, surge como novas experiências, porque as experiências sempre vão trazer mais conhecimentos pra gente. A gente sempre vai ter que acertar errando. Na última cena que a gente vê a Yuli já estabelecida de uma forma estável na sua profissão como fotógrafa, ela estava tirando fotos de uma atriz e depois ela percebe, quando ela olha ali pro vidro do estabelecimento, ela vê que essa atriz estava indo se encontrar com o Ivan, que estava segurando o carrinho de bebê. Então, achei muito legal essa questão do destino e as expressões da Yuli, ela parece estar feliz por ele, ela não parece demonstrar um desapontamento. Então, ela seguiu o coração dela, inclusive eu gostei muito da trilha sonora desse filme porque ele entra muito em harmonia com a história. Há uma música em que fala siga o seu coração, a Yuli seguiu o seu coração e era realmente o desejo que ela sempre estava indo atrás, era de fato o que ela queria. Então, ela precisou fazer algumas mudanças na sua carreira até ela se encontrar como fotógrafa, e isso foi até o final do filme depois. No final a gente vê ela já com essa profissão e ela se sente muito realizada com isso. Talvez para alguns possam ter sido, nossa, mas ela largou medicina, algo que dá muito status para a sociedade para ser fotógrafa, mas a gente tem que ver que cada um tem a sua realização profissional. Não existe só medicina nessa vida, existem outras profissões e a gente precisa também saber o que traz satisfação pra gente. Não adianta a gente fazer algo por dinheiro, por status, quando a gente não vai ser feliz. Imagina a gente fazer algo por tanto tempo da nossa vida, algo que a gente não se identifica. Então a Yuli, ela é essa mulher corajosa o suficiente
para ir atrás dos seus sonhos e para conseguir bancar todas essas consequências. Eu vou terminar esse filme com 5 estrelas. Eu achei maravilhoso. Foi um filme que é muito bonito, tanto esteticamente, quanto o enredo da história também me prendeu de uma forma. Em algumas cenas eu me identifiquei com a Júlia nessa indecisão, nessa pressão social por sempre a gente fazer as escolhas já de imediato, a gente não ter esse tempo pra gente pensar, de experimentar. Esse foi um filme pra mim muito profundo, que me fez refletir tantas coisas e ele se tornou um daqueles filmes mais especiais da minha vida. Vai entrar pra essa listinha de filmes favoritos. A cena final também toca uma música Águas de Março, uma música brasileira, mas que tocou em uma versão em inglês. Criou essa harmonia muito bonita também com a própria vida da Yulia, assim, foi algo que me tocou bastante. E é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou da Pior Pessoa do Mundo. Eu estou torcendo para que ele ganhe o Oscar no prêmio de melhor filme internacional. Foi um filme, assim, que me tocou bastante. A gente se vê no próximo vídeo.